irmãos e irmãs, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que possamos meditar em uma palavra que vivifique aí a nossa esperança, vivifique a nossa vida e que nos estimule nessa caminhada. Em nome de Jesus, te peço que você possa permanecer até o final. Ao final nós temos um aviso importante para dar para a igreja e é importante que você fique até o final, que você escute esse aviso. É um aviso de interesse geral da congregação, amém? Então que Deus possa nos abençoar nesta hora e que nós possamos meditar em uma palavra que verdadeiramente possa trazer transformação para as nossas vidas, amém? Vamos orar nesta hora? Santo Deus, soberano Pai, Senhor da vida, te glorificamos e te exaltamos pelo que tu és. Na beleza da tua santidade, te damos graça, te rendemos louvores e te pedimos nesta hora, Pai, ser com cada um de nós, olha o nosso coração, a nossa mente, em nome de Jesus, que possamos ter liberdade, ó Pai, ter a nossa mente agora liberta, o nosso coração, ó Pai, livre para ouvir a palavra do Senhor, que a palavra de Deus possa achar morada em nossos corações e que nós possamos avançar e crescer no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Nós queremos, nesta hora, dizer aos irmãos que Deus é bom, que Deus não muda, amém? Que Deus continua o mesmo, a despeito de qualquer circunstância, tá bom? Nós vamos ver aqui alguns textos e nós vamos demonstrar, através da palavra, quão grande é a bondade do Senhor, né? Vamos iniciar aqui lendo no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 19, para que a gente possa entender um pouco aí sobre algumas questões da vida, né, que nós ainda temos dificuldade, né, de entender, especialmente nesse tempo. No capítulo 3, verso 19 de Gênesis, fala assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela fostes tomado, pois és pó e ao pó tornarás, né? Então aqui tem uma lição, né, pra gente, tem uma direção, né, tem uma decisão, a definição, né, de Deus acerca da vida humana, né? E aí aqui a gente pode extrair várias questões, né? Uma delas, esse texto fala da transitoriedade, né, da vida humana, da vida do homem, como nós somos transitórios, passageiros, né? Ele fala nesse texto aqui que nós viemos do pó e ao pó tornaríamos, né? Isso indica que ninguém nessa carne aqui, nesse corpo físico, foi criado para viver eternamente nessa terra, né? Nesse corpo físico, né? Nós tínhamos já uma definição da parte de Deus, uma vez que o homem pecou, né? Lá no Jardim do Éden, e que vieram várias consequências. Uma delas foi essa transitoriedade, né? Essa temporalidade na nossa existência. Então, nós estamos aqui hoje, né? Nascemos, nós viemos a este mundo, nós nascemos, nós iremos viver uma vida, uns viverão mais, outros menos, né? E depois nós teremos essa fase em que nós iremos voltar ao pó, né? Voltar ao pó. É uma forma de Deus se referir aí à morte, né? Então, porque a nossa morte, essa morte física, né? De separação desse corpo aqui, esse corpo que a gente hoje ostenta, do nosso espírito, né? Mas essa morte, ela se refere à nossa carne, ao nosso corpo, né? Esse corpo veio do pó, o nosso espírito não, né? Então o nosso espírito, ele é eterno, amém? Então toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, que Deus comunique uma verdade aos nossos corações, que nós fomos criados, né? Gerados por Deus, numa criação maravilhosa, né? Que Deus viu quando criou o homem, que era muito bom. E Deus projetou, né, uma eternidade nossa ao lado dele. Então veio o diabo, nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, né, ingressou nessa relação que não era para ter ingressado, não tinha espaço para Satanás trabalhar,
nessa relação, né? Mas uma vez que foi concedido e Satanás ingressou nessa relação, ele bagunçou com tudo, né, irmãos? Então a Bíblia fala que de uma criação, né, que Deus viu que era muito boa, né? Com projetos, com planos de eternidade, uma vida cheia de gozo, de alegria, da presença do Senhor, né? Uma vida que Deus não projetava para que a gente vivesse choro e ranger de dentes, né? Não projetava que a gente passasse por tantas coisas que a gente passa, né? Mas uma vez que o pecado entrou no mundo, uma vez que Satanás ingressou numa relação onde ele não poderia ter ingressado, e por consentimento nosso, né, do homem, ele ingressou, né, todas essas coisas vieram para nós, né? Então é bom que a gente entenda que nenhum de nós foi formado, né? Nenhum de nós entrou nessa terra para se eternizar aqui, né? Até porque a Bíblia fala que esse corpo aqui, aqueles que morrerem antes da volta de Cristo, na volta de Cristo nós receberemos um corpo glorificado, e os que permanecerem vivos quando o Senhor voltar, se Ele voltar hoje, nós que estamos vivos não aproveitaremos esse corpo também, porque igualmente receberemos um corpo glorificado, né? Então essa casa que nós habitamos hoje, que é o nosso corpo, ela não nada mais é do que um local de passagem, né? Então quando a Bíblia fala do pó nós viemos e para o pó voltaremos, é exatamente sobre isso, porque nós estamos em um tempo de caminhada, né, como se fosse uma viagem, mas lá no nosso destino final, né, todo esse corpo que foi desgastado, que foi consumido, ele será transformado, né? E nós receberemos aí como a Bíblia fala, uma casa nova, né? Uma nova morada, né? Então, glória a Deus, porque precisamos ter esta consciência, porque simplifica tudo, né? E outra coisa que ele fala aqui, ele fala, do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Até que tornes a terra. Tá falando sobre o que, irmãos? Sobre vários aspectos da nossa vida, né? Mas quando fala do suor do teu rosto comerás o teu pão, também fala de dificuldades, né? De cansaço, de fadiga, de trabalho, de busca incessante. Talvez se justifique aí e explique aí a caminhada que nós temos feito aí em direção a tantas coisas, né? A busca, né, constante as coisas desta terra, desse mundo, as coisas que servirão aí de suprimento, né, para a nossa viagem, né, para o tempo que aqui nós estamos. Então fala também sobre isso, sobre um tempo que não será somente um tempo de paz, de alegria, de gozo, né, mas será um tempo também que precisaremos dar um esforço, né, e do suor do nosso rosto, da nossa fadiga, do nosso cansaço, nós iremos nos alimentar, né? E aí, quando a gente entra nessa seara, né, a gente passa a especular, a falar, né, o porquê, né, de termos tantas dificuldades na nossa caminhada, né, de passarmos por tantos problemas, né? Então você às vezes pode parar para refletir sobre a sua própria vida, sobre a sua família. E eu posso parar e refletir sobre a minha vida, sobre a minha família, e qualquer um pode fazer isso, né? E aí, de repente, a gente pode até imaginar, Senhor, isso só acontece comigo, só acontece com a minha família, só acontece na minha caminhada, né? Isso não é real, isso não é verdade. Aqui nós vemos em Gênesis, né, o livro que inaugura a Bíblia, né, falando sobre o início de tudo, falando sobre Adão e Eva, e já falando sobre essa necessidade de se esforçar, de passar por momentos de dificuldade, de busca, né, de conquista, e todas essas coisas nos traz enfado, cansaço, nos traz aflição de alma, né, nos traz preocupação, ansiedade, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas uma coisa é fato, Deus sabe o dia de amanhã. Deus projetou para nós, já planejou um escape, um socorro. Deus já planejou um plano, uma rota segura para que a gente caminhasse nela, amém? Então a palavra de Deus falando sobre isso nos indica
e a gente extrai duas coisas. A primeira é que nós não somos eternos nesse corpo, que a nossa vida ela é transitória, ela é passageira. E a segunda, que teremos aflições, né? Que teremos aí dificuldades, que teremos que nos esforçar na caminhada, né? Então, e ainda tem uma terceira que a gente pode falar, que não é prerrogativa sua, não é prerrogativa minha passar por todas estas coisas, né? A Bíblia está tratando lá no início em relação a Adão e Eva, e hoje, irmãos, a gente passa por tantas aflições, dificuldades, inclusive fomos alertados por Jesus que teríamos aflições e a gente não tinha dimensão, né? A gente não entendia o nível, a constância, a amplitude dessas aflições, né? E aí a gente passa pela história, saindo lá de Adão e Eva, a gente vai ver uma oração que Moisés fez, né? Uma oração que Moisés fez e que está registrado no Salmo 90, que você pode ler depois. O Salmo 90 todinho registra uma oração angustiada, né, de Moisés em relação às coisas da vida, aos problemas, às dificuldades, em relação a essa transitoriedade da vida humana, né? E Moisés fala sobre todas estas coisas em num capítulo de Salmos, que é o capítulo 90, e no verso 12, irmãos, a gente começa a entender que nós precisamos ter uma estratégia, nós precisamos seguir um plano, um planejamento, para que nós tenhamos uma vida menos sacrificante, menos desgastante, né? E uma coisa satisfatória, uma coisa excelente é que você não vai se preocupar, não vai precisar se preocupar em fazer o teu próprio planejamento, em fazer o teu próprio caminho, em se preocupar com as coisas que vão lhe trazer paz, que vão lhe trazer sucesso nessa caminhada. Por quê? Porque Deus, ao passo que veio estas coisas recaíram sobre nós, no mesmo instante já nos deu o escape, já nos apresentou um plano de salvação, de regeneração, onde basta que a gente siga por esse caminho, por este plano, para que tenhamos uma vida melhor, uma vida mais tranquila e tenhamos, além do que, uma eternidade ao lado de Deus em paz, em tranquilidade, né? E aí, quando você vê o verso 12 do capítulo 90 de Salmos, Salmos 90, verso 12, quando Moisés orando, ele fala para Deus: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ele está dizendo exatamente, ele está pedindo nesta oração a Deus que ensina-nos a viver sabiamente, né? Ou seja, se ele está pedindo essa ajuda para Deus, entendendo todas essas coisas que a gente já falou, e ele pede para Deus: Senhor, ensina-me a viver sabiamente. Nos indica, irmãos, nos mostra e nos traz uma reflexão de que talvez, né, muitas pessoas estão vivendo de forma não sábia, não estão vivendo sabiamente, né? Então, quando ele ora e pede: Deus, ensina-nos a viver sabiamente, eu te pergunto, você já fez esta oração para Deus em relação a qualquer situação que você esteja passando, a qualquer dificuldade que você esteja passando neste tempo? Senhor, ensina-me a viver sabiamente, ensina-me a viver sabiamente estes dias, porque, como nós dissemos, esse tempo é muito passageiro, é muito rápido que iremos passar. E no Salmo 90 nós temos aí uma explicação de Moisés que é fenomenal, é formidável, é maravilhosa. Ele nos instrui o quanto essa passagem nossa aqui na terra é rápida, o quanto ela não tem representatividade na existência de Deus, né?
porque 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia, irmãos, não é nada. Um dia é isso, é um estouro, é um sopro, é muito rápido. E a nossa existência não dura 1000 anos, né? Aqui nesse próprio texto ele fala que nós vivemos 70 anos, quando muito, 80, mas aí já vem muito enfado, cansaço, né? Nós temos de vida aí um histórico, pelo que nós temos observado, de pessoas vivendo, quando muito, 90, 100 anos, né? E aí quando você faz uma comparação, parece que quem vive menos do que isso, vive pouco, mas na verdade 100 anos também não é nada. Quando você coloca na linha do tempo da eternidade, 100 anos não é nada, irmãos. E aí eu te pergunto, nesta hora, essa vida que nós temos vivido, muito rápida, né, irá se passar. Quais são as estratégias que nós temos utilizado em Deus para mitigar, para amenizar todas essas coisas que acontecem, né? Todo esse sofrimento que nós estamos projetados, né? Que nós estamos aí fadados a passar por eles, né? Nós não podemos esquecer que Jesus, o nosso referencial, o nosso paradigma, aquele que revelou na sua vida o plano de Deus de salvação, né? Aquele que nos deu o mapa da vida eterna, aquele que nos colocou na rota, no caminho da salvação, aquele que pagou todo o preço para a nossa salvação. Ele nos disse: no mundo vocês vão ter aflição. Não para nos desanimar, mas para nos encorajar, porque ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos dá a garantia que nós também venceremos o mundo, nós venceremos este tempo, e a quantidade de dias que nós iremos viver não tem representatividade, não é um número considerável quando você coloca na linha do tempo da eternidade. Então, irmãos, hoje a palavra de Deus nos chama para uma vida reta, uma vida digna, uma vida na presença de Deus, seguindo aquilo que Jesus Cristo veio nos trazer. E aí, quando nós entramos aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 10, e a gente começa a entender todas estas coisas, começa a entender todos esses entraves, essas dificuldades que nós temos passado, essas dificuldades que nós temos tido de nos manter firmes, fiéis à palavra, de nos mantermos seguros de que Deus é por nós. Pode vir um mundo contra nós, que nós temos a segurança de uma rocha. E todas estas coisas, irmãos, como lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram, elas vêm hoje na nossa vida para também nos fazer cair, para nos tirar desse novo e vivo caminho que nos foi apresentado por Jesus, um caminho que nos coloca de novo na rota do encontro com o nosso Senhor. E Jesus Cristo, ele vem nos advertir em João no capítulo 10, ele fala no verso 10, acerca de Satanás, que lá no Éden enganou Adão e Eva e continua tentando enganar você e a mim. Ele fala: o ladrão, Satanás, o ladrão, o diabo, o ladrão, vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Então hoje ainda ele nos faz um alerta, né? Nós temos ainda um adversário, né, que a despeito de já ter sido derrotado na cruz, ele ainda vive em nosso meio, tentando tirar mais e mais pessoas do caminho da salvação, tirar mais e mais pessoas da caminhada com Cristo. Mas Jesus nos deixou o alerta, e hoje é muito atual esse alerta. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E ele está, irmãos e irmãs,
conseguindo fazer isso em muitas casas, em muitas famílias. E famílias, quando eu falo muitas casas e muitas famílias, famílias de cristãos, de pessoas que receberam a palavra, que se encontraram com o Senhor Jesus e hoje estão desanimadas, estão entenebrecidas, estão iludidas com as apresentações que o inimigo vem colocando, as mentiras, os engodos, as farsas, né? Lembre-se, o nosso inimigo, Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir você, a sua família e a sua vida. Veio para roubar, matar e destruir a minha família e a minha vida. O plano do diabo é exatamente isso, esvaziar os céus, esvaziar a eternidade. Mas Jesus, ele se apresenta como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo e que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então ele veio fazer exatamente o caminho inverso, veio nos trazer vida e vida em abundância. E ele continua falando: eu sou o bom pastor. Então só Cristo é o bom pastor. Não existe bom pastor fora de Cristo. Não existe outra voz que a gente vai escutar fora a de Cristo para as nossas vidas. Não existe outro tempo para nos aproximarmos de Deus. O tempo é agora. O tempo é agora. Quando escutares a voz do Senhor, a voz de Deus, não endureças o vosso coração. É um alerta da palavra. Então Jesus, ele clama ainda hoje. Ele clama ainda hoje: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e isso ele fez por nós. Já deu a sua vida para nos trazer salvação. E hoje o mundo vem nos apresentar um novo caminho, uma nova oportunidade de ser feliz, de ser alegre, de não ter aflição. É mentira, irmãos. Isso é mentira. No mundo tereis aflição. Lá no Éden, como nós lemos em Gênesis no capítulo 3, verso 19, já existia uma previsão de que nós passaríamos por tempos difíceis, que nós precisaríamos nos esforçar. Então, irmãos e irmãs, fiquem atentos a esse tempo, fiquem atentos à palavra que Deus tem falado ao teu coração, porque é tempo de se manter firme, é tempo de viver sabiamente, como Moisés orou. Ensina-nos a viver sabiamente. É tempo, irmãos, de viver sabiamente. É tempo de resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É tempo de se achegar ao bom pastor, que é Cristo, aquele que já deu a sua vida para nos salvar, para nos redimir. E ele continua falando: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Aí fala no verso 12: o mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor. De modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas, né? Ou seja, falsa proteção, falsa promessas, roubar, matar e destruir. Essa é a missão do diabo. E a Bíblia fala que ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. Sempre foi a estratégia dele. Ele é o mercenário, ele é o que nos apresenta uma possibilidade, como se fosse uma possibilidade de entrar no reino de Deus, no reino dos céus. E de repente nos larga, nos deixa à deriva, nos deixa perdido. Irmão, sabe o que isso significa? É exatamente quando eu saio da presença de Deus e vou viver lá no mundo, pensando que vou encontrar alguma coisa que vai alegrar o meu coração, que vai me tirar de uma condição desfavorável que eu tenho vivido. Irmão, só Jesus tem salvação para nós, só Jesus é o caminho. E ele fala no verso 17: por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então, irmãos, nós já temos
toda a suficiência. Jesus, ele se deu voluntariamente para trazer para nós a salvação, para trazer para nós a vida eterna. Então, nada que tem no mundo, nada que venha de proposta, que fuja da palavra, que fuja da verdade que é Cristo, nada que comprometa a nossa salvação, irmão, deve ser considerado. Como foi considerado lá no Éden. Adão e Eva consideraram uma proposta que parecia inofensiva e perderam todas as garantias, toda a segurança, tudo aquilo que Deus já havia entregue em suas mãos. E hoje nós temos de novo essa realidade. Deus já nos entregou todas estas coisas em nossas mãos. E quando a gente olha o que Adão e Eva fez e acha que foi ruim e reprova, irmãos, cuidado, a Bíblia nos adverte, quem está de pé, cuidado. Quem pensa estar de pé, cuidado para que não caia, né? Então somos nós hoje, irmãos, nós estamos de pé. Nós somos aquele que Deus entregou novamente todas aquelas coisas em nossas mãos e nos colocou como guardiões em nossas vidas de todo esse tesouro. Lembre-se, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, irmãos, nada que tem no mundo pode nos atrair e nos tirar desse foco, fazer a gente considerar, ao menos um instante, andar fora da presença de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz. Então vamos nos manter alertas, firmes, sempre firmes, crendo, sempre crendo, irmãos, e glorificando aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. A Ele, a Jesus, seja a honra, a glória e o louvor eternamente. Amém? Então fique com essa palavra, que essa palavra fale ao teu coração, que ela te estimule, ela te enche de toda a suficiência de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar nesta hora. Glória a Deus, Pai, te damos glórias e te rendemos louvores neste tempo. Obrigado, porque Tu és o Senhor. És o Senhor da palavra, és o Senhor da verdade, és o Senhor da vida. Pai, em nome de Jesus nós oramos por todo o nosso Brasil, por toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, pelas nossas vidas e pelas nossas famílias. E acreditamos a Ti todo o louvor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus. E agora oro para que nós tenhamos uma excelente semana e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, consolação, a direção do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas e seja sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Obrigado você que ficou até o final. Nós falamos que ao final teríamos um aviso importante. Sim, lembra disso? Lá atrás. Obrigado você que permaneceu. E o aviso importante, irmãos, é que após todo esse período, esse longo período que nós passamos de pandemia e que nós tivemos que fechar as portas da igreja para a nossa reunião, né, no templo, não para fechar a nossa comunhão com Deus, amém? Durante todo esse período, eu dou glória a Deus por cada um, irmão e irmã, que se apresentou e que juntamente conosco ombreou para que nós produzíssemos vários vídeos, várias mensagens, vários conteúdos através das redes sociais, através das mensagens que foram gravadas e disponibilizadas todos os domingos, todas as quintas-feiras, todas as quartas-feiras das crianças, né? E aí depois passou para quinta-feira também, algumas vezes a gente botou sexta-feira mensagem. Irmãos, o fato é que nós não estivemos falta de palavra, falta de mensagem. Nós tivemos falta de contato físico, né? De presença, né? Nossa, no templo, na congregação, na comunhão, né? Nós tivemos falta disso, isso é verdade. Mas estamos voltando, viu, irmãos? Então se prepare a sua família, prepare a sua vizinhança, comece, irmãos, a exercer na sua comunidade e no meio da sua família o ID do Senhor, a missão que Deus nos comissionou de pregarmos o Evangelho a todas as criaturas. E no dia 3 de outubro, domingo, guarda essa data, 3 de outubro, às 10 horas da manhã, em nome de Jesus, e se Deus permitir, estaremos nos reunindo
no templo da Igreja Odre Novo, onde voltaremos aí um tempo de normalidade, crendo que todas estas coisas ruins já passaram, já ficaram para trás, e Deus vai nos dar a vitória, amém? Então nós seguiremos todos os protocolos sanitários, todos os protocolos para trazer segurança para o povo de Deus, amém? Mas nós não deixaremos mais de nos reunir. Estaremos nos reunindo então no domingo, dia 3 de outubro, 10 horas da manhã, amém? Então chame pessoas, chame a sua família, chame os seus vizinhos, já comunique as boas novas, amém? Estamos de volta, dia 3 de outubro, em nome de Jesus, amém? Então fiquem na paz, que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana irrepreensível, uma semana de vitória, uma semana abençoada em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém?